ダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ強いお酒でも歪めない思い出が Eu não fazia a menor ideia de como eu ia falar desse filme, sério mesmo. Porque, tipo, Cães Assassinos, de 2006, é um filme que tem muita coisa e ao mesmo tempo tem um total de porra nenhuma pra falar dele. Não é à toa que ele é aquele famoso tipo de filme que ninguém conhece, mas ele não é ruim. Tipo, até que é um bom filme. E eu vi ele algumas vezes quando eu era criança e eu só consegui reencontrar ele recentemente. E uma coisa que veio na minha cabeça quando eu consegui rever ele foi, cara, esse filme tem muita característica de filme de zumbi. Assim, ele na verdade carrega muitas das convenções dos filmes de terror e suspense, em especial filmes de slasher. O que, assim, não é tão absurdo, até que faz sentido ele ter características de filme de slasher e de filme de terror / suspense. Ele basicamente é um filme slasher, só que no lugar de um assassino é um cachorro. Durante o primeiro e o começo do segundo ato, você tem a impressão de que o Jason ou uma família de canibais assassinos é que vão ser os vilões desse filme. Tipo, tem uma cena que se passa à noite, onde os personagens estão tentando dormir, que tem uma puta cara de Hora do Pesadelo. E depois eu vi que esse filme foi produzido pelo Wes Craven, aí eu pensei, realmente faz sentido. Mas eu acho que esse filme, o que ele tem mais familiaridade é com os filmes de zumbi mesmo. Tipo, ele me lembra muito, mas muito mesmo, Noite dos Mortos-Vivos, do Jorge Romero. Com todo aquele lance de casa isolada, onde eles são cercados por uma horda de criaturas das quais eles não sabem nada, apesar de que, de certa forma, é algo do dia a dia deles. Sendo nesse filme, essas criaturas, os cachorros, que mesmo sendo um animal que eles já conhecem, que faz parte do dia a dia deles, tem algo neles, no comportamento e na maneira como eles agem e pensam, que é diferente, que é um mistério, que é uma novidade pra eles nesse filme. E sendo em Noite dos Mortos-Vivos, os zumbis, sendo humanos, entre aspas, agindo de uma maneira bizarra. E tem até o lance das pessoas nesse filme serem contaminadas pela mordida dos cachorros. E assim, eu não tô dizendo que o diretor ou o escritor ou o roteirista, qualquer pessoa, tentou fazer esse filme uma analogia ou uma sátira aos filmes de zumbi, que é uma coisa que por muito tempo eu considerei, que esse filme fosse uma sátira aos filmes de zumbi, porque ele tem essas convenções de filme de zumbi e ele coloca os cães como sendo os zumbis, o que de uma forma ou outra cria uma situação meio cômica. Porque você pensa, cara, imagina se os zumbis fossem uma criatura ainda mais tosca, tipo, sei lá, um bando de vira-lata. Mas talvez ele só tenha usado essas convenções e esses elementos porque ele é um fã desse gênero. Sei lá, ele foi assistente de diretor no remake de Noite dos Mortos-Vivos, que teve lá nos anos 90, e é capaz que ele só tenha pegado algumas manias quando ele tava trabalhando nesse filme. Mas, assim, sinceramente eu não vi nenhum outro filme que ele dirigiu, então eu não posso falar muita coisa do cara. Mas é muito plausível que isso tenha acontecido, é muito plausível que o cara, ele simplesmente tenha pegado manias fazendo um filme de zumbi, ou que, sei lá, ele realmente teve em algum momento a intenção de fazer uma sátira, ou só tô viajando. De qualquer forma, é a minha interpretação e eu gosto de pensar assim, porque eu gosto de filme de zumbi. Mas, ok, depois de tudo isso que eu falei, você me pergunta, qual é a relevância de tudo isso que você acabou de falar? De toda essa comparação que você fez desse filme, que é um filme de cachorro, com um filme de zumbis? Primeiramente, nada, nenhuma relevância, porque eu não tenho relevância o suficiente para falar algo realmente relevante. Mas, basicamente é o seguinte, esse filme, ele funciona muito bem com esses elementos e convenções de filme de zumbi. Mesmo sendo um filme sobre cachorro, mesmo que essas semelhanças, elas não tenham sido intencionais, ainda assim funciona muito bem. E a real é que esse filme realmente funcionaria muito bem como uma sátira aos filmes de zumbis. E por algum tempo eu coloquei na minha cabeça que era isso mesmo. E isso tudo mostra que é completamente viável você unir diferentes gêneros e estilos em algo que você quer criar. Tipo, sei lá, mesmo que seja um HQ, mesmo que seja um livro, mesmo que seja um filme, mesmo que seja qualquer coisa. Se você quiser misturar elementos na sua história, na tua arte, você pode. Eu vou dar um exemplo. Edinaldo Pereira.
Como o próprio mestre uma vez disse, ele usou diferentes inspirações, diferentes estilos musicais para criar a música dele. E apesar de todo o meme em cima do Edinaldo Pereira, eu acho que ele realmente fez isso. Eu acho que ele realmente conseguiu pegar diferentes gêneros, diferentes estilos e misturar. Talvez esse seja o charme do cara, porque talvez não tenha funcionado muito bem num sentido técnico. Eu falo isso mesmo eu não entendendo muito de música, é a minha opinião de leigo, mas mesmo não tendo funcionado muito bem no sentido técnico, ainda assim é muito legal. Tipo, a música do cara funciona com essas misturas meio malucas. E esse é o ponto de criar algo, é você fazer algo novo para um mar de ideias que já foram usadas e abusadas. Inclusive os filmes de zumbi já estão saturados. Os filmes de cachorro, nem tanto. Assim, eu não vou falar muito sobre filmes de cachorro, porque eu não tenho tanta familiaridade com filmes de cachorro assassinos, ou com filmes de cachorro no geral, até porque é um subgênero meio... sei lá, subgênero meio cagado, né, convenhamos. Mas eu falei tudo isso, eu expliquei tudo isso sobre o filme. Eu não falei sobre o que é o filme mesmo, eu não falei nada do roteiro. Ah, foda-se também, tipo, mano, não tem segredo, é um filme sobre cães assassinos. Tipo, são cães assassinos, não tem muito que você precisa explicar nisso. Mas ok, eu vou tentar explicar. É basicamente o seguinte, dois irmãos levam um grupo de amigos pra uma ilha onde fica a cabana do tio deles, que morreu recentemente, para eles passarem uns dias de folga. Eles chegam lá e gradativamente descobrem que existe um exército de furries evoluídos que só estão com muita vontade de comer eles. E é isso que eles fazem, basicamente. Eu só quero dar uma ênfase nessa cena, que é onde os cachorros, eles meio que fazem uma armadilha pra galera, onde eles comem a corda que tá segurando o avião dos caras e o avião começa a naufragar. Os caras, obviamente, saem correndo pra tentar resgatar o avião deles, pra eles não ficarem presos na ilha. E a gente descobre que é uma armadilha dos cachorros. Eles estão esperando esse garoto aqui entrar na água pra eles pegarem o cara. Tipo, mano, assim, me corrijam se eu estiver errado, mas cachorro não sabem mergulhar. Tipo, cachorro sabe nadar. Muito bem, mas eu nunca vi um cachorro mergulhando. Então, porra, é só você entrar embaixo d'água e puxar a pata do cachorro e puxar ele pro fundo da água com você. Ele não vai conseguir fazer nada, mas enfim, acontece. Esse filme ele tem uma temática ambientalista bem consistente. É deixado bem claro pelo filme que aquela ilha ela pertence aos cachorros e eles são a espécie dominante ali agora. E eles vão exercer essa dominância para cima dos seres humanos, que são os responsáveis por eles, responsáveis por modificar a natureza do cachorro para evoluir eles para as criaturas que eles são agora, e responsáveis também pelos experimentos que rolavam nessa ilha para transformar esses cachorros em máquinas mortíferas. E o ser humano ele é culpado por tudo que acontece ao longo desse filme. E todas as mortes que acontecem lá são culpa deles mesmos. Tipo, a nossa influência direta e indireta na natureza, de uma forma ou outra, acaba chegando a um nível onde sai do nosso controle e começa a nos influenciar com ainda mais brutalidade do que a gente influencia ela. A real é que mesmo a gente torcendo pros personagens aqui, e surpreendentemente a gente realmente torce pra eles, porque, sei lá, ao contrário do que a gente espera de um filme de terror / suspense desconhecido e de baixo orçamento, os personagens aqui eles não são irritantes, eles não são insuportáveis, eles até que são bacanas, mas enfim, mesmo a gente torcendo para esses personagens, a gente não consegue ficar contra os cachorros, e isso é uma característica bem recorrente dos creature features, que é esse subgênero onde o vilão é um animal. Esse tipo de filme não é um filme sobre uma pessoa fazendo maldade, sendo cruel e sádica. É simplesmente a natureza sendo a nossa antagonista. E quando isso acontece, quando a gente vê isso num filme, a gente pensa, cara, a gente meio que merece tudo que ela tem, tudo que a natureza tem, pra botar no nosso cu. Esse tipo de filme coloca a natureza como se ela estivesse promovendo uma revolução. Tipo, nós somos os colonizadores gananciosos que simplesmente exploramos ela pro nosso próprio benefício, mas agora é a vez da natureza dizer: vou matar todo mundo, vai tomar no cu. E é isso que é Cães Assassinos, zumbis e meio ambiente. Duas coisas que são muito boas, mas que a gente não soube usar direito e acabou só cagando mesmo. Pronto, acabou. Vai se fuder.